Ok, agora ouçam. A vida pode ser confusa se você não confiar em Deus. Confiar em Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. É por isso que eu recomendei muito este devocional, este livro hoje, porque... Sabe, Dave sempre teve um relacionamento rico com Deus antes de nos casarmos. E isso é uma coisa boa, porque ele poderia não permanecer casado comigo de outra forma. E assim... Sempre foi muito fácil para o Dave confiar em Deus. Era mais difícil para mim, com certeza parte disso por causa da maneira como eu cresci. E sabe, eu não era uma menininha cujo papai cuidava com carinho. Eu disse a alguém ontem, eu falei, ninguém nunca cuidou de mim. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 12, 13 anos de idade, porque eu nunca quis pedir nada ao meu pai, porque qualquer coisa que ele fizesse você teria que pagar, de algum jeito, forma ou maneira. Então eu nunca realmente tive alguém para cuidar de mim. E foi mais difícil para mim aprender a confiar nas pessoas, ou até mesmo aprender a confiar em Deus. Quantos sabem do que eu estou falando? Apenas... Sabe, você passa metade de sua vida sentindo como se você tivesse que cuidar de si e... É difícil apenas deixar para lá. E então, Dave, ele não é preocupado, ele não tenta entender as coisas, ele... apenas leva a vida um dia de cada vez, como ela vem, e ele não toma nenhum remédio, ele não tem nenhuma doença. Vocês ouviram aqui? Daqui a um mês ele vai fazer 71 anos de idade. É isso aí. Ainda veste o mesmo tamanho de roupa que ele usava quando nós nos casamos. Eu também. Na verdade, eu estou um pouquinho menor do que era quando nos casamos, mas... quando eu penso em todo o tempo que eu desperdicei tentando descobrir as coisas, sabe? Sim, eu tomo remédios. Sabe, ele apenas... Mas veja, isso pode evitar muitos problemas. Se você puder apenas dizer... Deus, eu confio em você nisso. Quer dizer, se você não sabe o que fazer, então você apenas tenta fazer algo e faz isso só por uma questão de ter que fazer algo. Isso é um desperdício de esforço e energia. Há uma pequena coisa na Bíblia chamada obras da carne, e essa é a nossa energia ao tentar fazer o que só Deus pode fazer. E Ele não quer que nós façamos isso, Ele quer que nós façamos o que Ele nos guia a fazer e o que Ele nos leva a fazer, e nós sempre devemos ser obedientes a Deus para fazer qualquer coisa que Ele quer que façamos. Mas às vezes Deus só quer que você fique quieto. Isso é chocante, não é? Sabe, você não vai forçar seus filhos a amar Jesus? Alô? Você não pode forçar alguém a amar Jesus, ou eles amam ou não amam. E veja, você nunca vai ganhá-los com palavras, mas você pode ganhá-los apenas exibindo consistentemente uma atitude divina em sua casa. Agora, pode haver coisas acontecendo na sua vida e você não as entende bem? A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente, todos digam juntamente. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e desejam a sua vontade. Todas as coisas, eu amo esta escritura, porque isso é realmente verdadeiro. Se você acreditar nisso, e não importa o quão ruim seja a sua situação, algo de bom vai sair disso tudo. E se nada mais acontecer, pelo menos você aprenderá a não fazer isso de novo. Amém? Mas vamos pensar por um minuto sobre assar um bolo. E já faz tanto tempo desde que eu assei para minha família que eu nem sei se eu me lembraria de todos os ingredientes, mas eu acho que eu posso fazer um bolo sem muito esforço ainda. Mas nenhum dos ingredientes por si só seria muito gostoso. Quem vai querer comer colheres de farinha de trigo? Eu não. Eu não gostaria de um ovo cru. Agora, talvez se você é um fanático por açúcar, poderia sentar com uma xícara e comer, mas eu não gostaria disso. Isso não seria muito
divertido para mim? Sozinhos, cada ingrediente separado, não haveria muito que você poderia fazer, mas quando você os coloca juntos, então você tem um bolo delicioso. Bem, sabe o quê? Aqui estão as boas notícias para você. Alguns de vocês ainda têm alguns ingredientes que estão chegando. No momento, eles não estão juntos cooperando para o seu bem, mas isso é porque você está sem alguns ingredientes, mas eles estão a caminho. E você vai acabar com algo ótimo, amém? Com certeza você vai ter algo grande se você for paciente, esperar em Deus. Bem, o que eu devo fazer enquanto estou esperando em Deus? Bem, que tal apenas desfrutar a vida? Apreciar a vida. Eu vim para que desfrutem a vida e a tenham em abundância. Sabe que você pode aproveitar a vida mesmo quando você tem problema? Não, você não sabia. Eu estou dizendo, você pode desfrutar de sua vida. Agora, veja, as pessoas se sentem culpadas por desfrutar a vida enquanto elas têm um problema. Elas têm que, não, nós temos que resolver este problema. Eu me lembro de que há 40 anos atrás, quando Dave e eu éramos 40 anos mais jovens, e nós tínhamos 3 filhos pequenos e, como a maioria dos jovens casais, nós só tínhamos dinheiro suficiente para sobreviver. Eu pagava as contas, sabe? Claro, porque eu queria tomar conta de tudo, e especialmente do dinheiro. Mulheres, quantas gostam de ser responsáveis pelo dinheiro? Fique com o controle remoto e me dê o dinheiro. Na verdade, eu quero controle remoto também, mas... Dave ficava na sala ao lado da cozinha assistindo TV com as crianças e elas ficavam brincando. E eu me lembro de quando as crianças ficavam colocando rolinhos no cabelo dele, nós tínhamos aqueles rolinhos, e eu não deixaria um dos meus filhos mexer no meu cabelo e ficar brincando de jeito nenhum. Não mesmo, e Dave os deixava pular em cima dele e colocar rolinhos em seu cabelo. E eu ficava na mesa da cozinha com todas as contas espalhadas na mesa e com uma calculadora. E toda vez que eu somava as contas, não batia. Não havia dinheiro suficiente. Então eu tentava novamente e não havia dinheiro suficiente. Então eu tentava novamente e ainda não havia dinheiro bastante. Aí eu ficava brava com Dave, só porque ele tinha a audácia de ficar na outra sala, rindo e brincando, quando nós tínhamos um problema para resolver. Vamos lá. Você me entende? Você sabe o que eu estou falando aqui? E eu falava com ele, por que você não para de agir como uma criança, Dave? E vem aqui e faz algo sobre isso. Ele dizia, o que você quer que eu faça, Joyce? Nós temos as contas, Deus sempre é fiel, nós dizimamos, nós ofertamos, nós fazemos o que Deus nos pede, Deus vai cuidar de tudo. Por que você não para de tentar resolver isso e vem aqui aproveitar a noite? Ah, não, eu não. Eu não quero saber de aproveitar nada porque nós temos um problema. Será que eu tenho alguns parentes aqui realmente próximos? Você me entende? Nós temos um problema e nós vamos nos sentar e ser miseráveis e vamos tentar resolver este problema. Nada de aproveitar a vida nesta casa. Oh, meu Deus, eu ficava tão tensa. Tensa o tempo todo. É uma maravilha que eu ainda esteja viva. Minha sogra me deu a minha primeira Bíblia e era uma Bíblia King James branca e ela escreveu uma passagem na primeira página, muito profética, eu acho. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele de todo o seu coração e tudo mais ele vai fazer. Essa é uma ótima escritura para todos nós. Qual é o fruto da razão? Vamos pensar no que é bom para nós por um minuto. Agora você entende que eu não estou falando apenas de ser omisso e nunca tentar
resolver coisa alguma, mas eu estou falando sobre não ir tão longe e que você acabe com a frustração e a confusão. Sabe, às vezes, quanto mais você pensa em algo mais confuso, você fica. Quando vocês estão me entendendo, você toma uma decisão e logo depois pensa novamente. Bem, talvez eu não deva fazer isso. Então você pensa um pouco mais. Bem, eu acho que eu não vou fazer o que eu ia fazer no início. Então você chama alguém que não sabe nem como cuidar da própria vida e... você pergunta o que ele acha que você deve fazer. Vamos lá. Quero dizer, a confusão faz você miserável. Tome uma decisão e faça alguma coisa. Amém? Quantos de vocês estão na indecisão agora? Você tem uma decisão que precisa tomar, você fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Sabe o que você precisa fazer? Orar sobre isso. Se Deus lhe mostrar algo específico, de qualquer forma, faça. E se Ele não mostrar, então faça o que você acha que é a coisa certa a fazer. E adivinha, se isso não for a coisa certa, você descobrirá bem rápido. Veja, não é o fim do mundo nós cometermos erros. Às vezes a única maneira de descobrir o que fazer é descobrindo o que não fazer. Ok. Então, o fruto da razão é luta. A razão é uma luta mental. E Deus não nos chamou para lutar, Ele nos chamou para descansar. Vinde a mim, todos vocês que trabalham e estão cansados e sobrecarregados, e eu farei com que vocês descansem. A Amplificada diz: e alimentarei, aliviarei e refrigerarei as suas almas. O peso. Eu acho que a depressão vem até mesmo de muita atividade mental. A sua mente precisa de descanso, você pode descansar. Você não precisa sair de férias por 2 semanas e se deitar numa praia e se preocupar com tudo. Algumas pessoas tiram folga apenas para resolver problemas. Quando nós permitimos que as nossas mentes fiquem girando ao redor de um problema, isso nos deixa cansados. E sendo honesta com você, eu acho que o cansaço mental é mais duro do que estar fisicamente cansado. Acho que quando você está cansado fisicamente, é quase um bom sentimento, porque você pode se sentar e ter algum descanso, mas você sabe que você não pode se afastar da agonia mental. Ela só cresce, cresce, cresce. Então, dê à sua mente algum descanso. Pensar demais causa confusão. Confiar em Deus impede a confusão. Salmo 71:1. Em ti, Senhor, coloco a minha confiança, jamais permitirás que eu seja confundido. 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Eu gosto da tradução amplificada de Colossenses 3:15, e que a paz, a harmonia da alma que vem de Cristo, governe continuamente como árbitro em vossos corações. Agora, todos sabemos o que é um juiz, ele decide o que entra e o que sai, certo? E a paz tem que ser o nosso fator de decisão sobre qualquer coisa. Tem mulheres agora aqui, talvez homens, que vocês tenham se casado com alguém, você não é, e você tem tido todos os tipos de problemas, mas você não tinha paz para casar quando se casou. Eu casei com uma pessoa quando eu tinha 18 anos, eu pensava que ninguém iria me querer, então o primeiro indivíduo que prestou atenção em mim, eu me casei com ele. E eu não era, nasci de novo quando eu tinha 9 anos, então nessa época eu não tinha nenhum tipo de relacionamento ativo e firme com Deus, mas ainda assim ele tentava trabalhar na minha vida e proteger-me, e eu sabia, bem lá no fundo, eu sabia que eu estava cometendo um erro ao me casar com ele. Mas eu me casei assim mesmo, apenas por desespero. Pessoas desesperadas fazem coisas idiotas. Alô?
Bem, foi um pesadelo de 5 anos, um pesadelo total. Ele saiu contra as mulheres o tempo todo, ele dava cheques sem fundos, ele sempre foi um ladrão miserável, ele era um vigarista, ele me largou. Eu tinha 18 anos e ele me levou para o Novo México, em Albuquerque, Novo México, e me largou, foi embora com um amigo. Eu tinha 18 anos, em uma cidade que eu não conhecia, eu tive que pegar dinheiro emprestado de um amigo para voltar em um ônibus. Uma vez ele me largou em Oakland, lá na Califórnia, e eu voltei a estes 2 lugares e eu fiz conferências ali, apenas para provar. Só para provar que o diabo não foi bem sucedido em destruir a minha vida. E para provar que você pode fazer as coisas e que você pode superar e crescer e fazer grandes coisas. Você me ouviu? Então, se você tem feito coisas estúpidas em sua vida, você pode apenas liberar, deixar esses pensamentos aqui hoje, e eu vou te dizer, se você se arrepender, você será perdoado. Aleluia. Deus não apenas perdoa o seu pecado, Ele o esquece para que você não tenha que falar sobre ele nunca mais. Você entrega a Deus a sua bagunça e o assiste fazer dela um milagre. Vá em frente, apenas entregue a Deus todos os seus erros, cada erro que você já cometeu. Uau! Quero dizer, após 18 anos de abuso em casa e de um casamento de 5 anos que era mais tóxico do que um veneno, quero dizer, Dave chegou de carro lá na frente da casa dos meus pais, onde eu morava, e era um prédio com 4 famílias. Ele foi buscar um jovem que morava no andar de cima, porque eles trabalhavam juntos, e ele me viu lavando o carro da minha mãe com um shortinho curtinho. Ele me achou bonita, então ele decidiu flertar comigo. E eu não gostava de homem, eu não confiava nos homens. Então ele disse, ei, quando você terminar de lavar esse carro, quer lavar o meu? Eu disse, se você quer o seu carro lavado, lave você mesmo. E ele disse que o que veio na cabeça dele foi, essa é a garota para mim. Então eu não. Tinha que ser Deus, ou então ele seria o homem mais estúpido da terra. Mas ele estava orando por uma esposa, ele tinha 26 anos e queria se casar. E Dave é um homem que acreditava que a fé sem obras é morta. Ele estava namorando 3 garotas ao mesmo tempo. Então eu apareci, foi o fim de tudo isso. Não houve namoro com ninguém mais. E ele orou, Deus me dê uma esposa e que seja alguém que precise de ajuda. Bem, acredite em mim, eu mantive ocupado no departamento de ajuda por muito tempo. Muito tempo. Mas, para toda a bagunça que eu tinha na minha vida, todas as coisas horríveis e nojentas, eu precisava de mais um ingrediente. E ele está sentado na primeira fileira. Amém? Eu estou te dizendo, alguns de vocês têm outro ingrediente vindo. Amém? Você coloca a sua confiança em Deus e não há nada que você tenha feito ou nada que você tenha passado que Deus não possa usar em seu benefício se você entregar a Ele. Você também pode esquecer de tentar descobrir tudo, porque não funciona dessa maneira no reino de Deus. Você confia nele e ele esconde tudo de você e você precisa chegar ao ponto de estar bem apesar do problema ou se preocupar o tempo todo. Amém? Eu gosto da minha mensagem, gosto de você ou não? E que a paz domine e haja como juiz em sua vida, resolvendo com finalidade todas as perguntas que surgem em sua mente. E neste estado pacífico, para que como membros de Cristo, um corpo, você também foi chamado para viver e ser agradecido, apreciativo, dando louvor a Deus sempre. Eu amo Filipenses 4, 6 e 7. Não seja ansioso por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica, com ação de graças,
Deixe suas solicitações serem conhecidas a Deus e a paz que excede todo entendimento. Quantos de vocês precisam de mais paz em sua vida? Bem, você não vai conseguir se não desistir de alguma racionalização. Vamos lá, eu tenho aqui muita gente que raciocina demais. Vamos, eu não quero pensar que estou apenas pregando para o ar. Complicações, meu Deus. É surpreendente o quão complicado podemos tornar as coisas se pensarmos nelas por muito tempo. Quantos de vocês já ouviram contar a história de um simples churrasco que virou um pesadelo? Ok. Quantos de vocês ouviram? Ah, tá. Lá vai. A igreja para a qual fomos, quando éramos jovens, nós fazíamos parte de um grupo social. Eu me lembro de uma vez, depois da igreja, no domingo, eu tive essa ideia brilhante. Ei, por que nós... Falando com 3 casais, por que vocês não vêm no domingo após a igreja? Nós assamos umas salsichas, só para a gente ficar no quintal jogando alguns jogos ou algo assim. Para a gente passar no tempo de comunhão. Sim, isso parece bom, nós iremos então. Nós teríamos uma festa para 3 casais, tudo bem, consigo lidar com isso. Vou preparar alguns cachorros quentes e batatas chips, carnes, ervilhas. Vai ser bom. Mas, na terça-feira, nós estávamos pintando a área de churrasco, plantando novas flores. E eu pensei em todas as pessoas que poderiam ter os seus sentimentos feridos porque eu não as havia convidado. E então agora nós tínhamos 10 casais. E o cachorro quente já não dava o bastante, eu tinha que fazer outra coisa com a qual eu não poderia arcar. Não dava para ser batata frita, tinha que ser salada. E eu tive que trabalhar o dia todo. E agora eu estava com raiva do Dave, porque eu tive que trabalhar o dia inteiro. Vamos lá, quantos de vocês sabem do que eu estou falando? E eu estava brava com aquelas pessoas no momento em que elas chegaram na minha casa. Eu não as queria lá porque você veio aqui, porque agora tudo que eu vou fazer é limpar suas bagunças o dia todo e ter que servir você enquanto você se diverte. Agora, eu pergunto, de quem foi a culpa? Quer dizer, o simples churrasco tinha paz. Sabe, ele estava embrulhado com um laço de paz, mas eu o transformei em um pesadelo. Vamos, quantas coisas você está transformando em um pesadelo? Então, por que você não deixa isso em paz, sendo apenas simples e pacífico? E uma das grandes coisas que pensar demais faz é bloquear o discernimento. Não podemos viver além das nossas cabeças. Nós devemos viver com alguma profundidade. E para isso a sua cabeça pode acrescentar algo sobre o qual o seu espírito não tem paz nenhuma a respeito. Vamos lá, vocês sabem disso? E se você é um cristão, não demora muito para começar. É como se de repente você não se sentisse bem com todas as coisas com as quais teve um problema antes, e agora você recebeu Jesus e de repente as coisas são como... Espere um minuto. Nós começamos a obter discernimento, começamos a saber coisas em nosso espírito que não sabemos em nossa cabeça. E o cristão tem que viver pelo discernimento. Nós discernimos, nós sentimos as coisas. Nós nem sabemos como nós sabemos, mas nós temos uma sensação. Eu devo ou não devo fazer isso? A minha assistente, esposa do Mike, ela me contou que recentemente, eles estavam numa viagem. Ela disse ao seu marido: eu sinto que nós devemos orar pelo seu carro. E o carro dele estava em casa, na garagem. Ele disse que pensou na hora: isso me parece um pouco louco, mas, sabe, eles oraram pelo carro. Bem, quando eles chegaram em casa, um esquilo havia entrado em sua garagem. Estava apenas rasgando coisas, rasgou as cortinas, derrubou tudo e ainda
arrancou a prateleira que poderia ter caído com facilidade em cima do carro e o amassado. E então ela estava discernindo algo que não fazia sentido nenhum para ela ou para ele, mas é melhor seguir esse discernimento do que você acabar arrependido mais tarde.